No estado em que eu me achava, meio acordado, meio dormindo, eu me vi dentro de uma grande sala. Não havia nada de interessante nessa sala, exceto uma parede cheia de gavetas para cartões. Aqueles cartões que existem em bibliotecas públicas, de arquivo de livros, sabe? Mas estes arquivos, além de irem do chão ao teto, pareciam não ter fim. E tinham também títulos bem diferentes. Quando eu me aproximei um pouco desses arquivos, o primeiro título que me chamou a atenção foi Garotas e Mulheres de Quem Eu Gostei. Aí me deu uma curiosidade, eu abri e comecei a ver os cartões um por um. Mas logo eu fechei a gaveta, surpreso em reconhecer os nomes ali escritos. De repente, sem ninguém precisar me dizer, eu descobri onde é que eu estava. Esta sala, sem vida, era na realidade o catálogo da minha vida. Aqui estava tudo organizado por ações. Todos os meus momentos, grandes e pequenos, em detalhes que a minha mente não podia acompanhar. Um senso de curiosidade e espanto, misturado com horror, surgia dentro de mim ao abrir cada gaveta para descobrir o seu conteúdo. Algumas me traziam boas alegrias e contentamento, saudade, memórias. Outras me traziam vergonha. Uma vergonha tão grande que eu olhei por trás de mim para ver se havia alguém me espiando. No arquivo intitulado Amigos, ao lado estava Amigos que Traí. Os títulos iam do mero mundano à extrema loucura. Livros que li, mentiras que contei, conselhos que dei, piadas das quais ri. Alguns eram muito divertidos devido à sua exatidão. Coisas que gritei aos meus irmãos. Em outros não havia a menor graça. Coisas que fiz quando estava com raiva. Palavras que proferi contra meus pais por trás deles. Eu não parava de me surpreender com cada conteúdo que se apresentava. Alguns arquivos tinham normalmente mais cartões do que eu esperava. E outras vezes, menos do que eu sonhava. Eu estava realmente estupefato com o volume de coisas que fiz durante minha vida tão curta. Como é que eu pude ter tido o tempo necessário para escrever esses milhões e milhões de cartões, cada um com sua exatidão? Mas cada cartão confirmava uma verdade. Cada um deles eu havia escrito com meu próprio punho e constava a minha assinatura em todos. Quando eu puxei o arquivo Músicas que Escutei, vi que o arquivo crescia para conter todo o seu conteúdo. Depois de puxar uns 4 ou 5 metros, eu resolvi fechá-lo envergonhado. Não somente pela qualidade depravada das músicas, mas também pelo vasto tempo perdido que todo aquele arquivo representava. Então eu cheguei no arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Abri a gaveta somente um pouquinho, porque eu não estava a fim de testar o tamanho, e tirei um dos cartões. Eu fiquei arrepiado com o conteúdo.
Eu me senti mal em saber que esse momento havia sido gravado. Uma raiva animal tomou posse de mim. Um pensamento tomou conta de mim. Ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala. Eu tenho que destruir tudo isso. Em frenéticos e loucos movimentos, eu puxei uma das gavetas, estendendo metros e metros de conteúdo infinito. O tamanho do arquivo não importava, nem o tempo que eu levaria para destruí-lo. Quando a gaveta saiu, eu a joguei no chão, de cabeça para baixo, e descobri que todos os cartões estavam grudados. Eu fiquei desesperado, e eu peguei um bolo de cartões para rasgá-lo, mas eu não consegui. Eu peguei um, mas ele era duro como aço quando tentei rasgá-lo. Derrotado, cansado, retornei a gaveta de volta ao seu lugar. Encostei minha cabeça contra a parede. Um triste suspiro saiu de mim. E foi então que eu vi um arquivo novo, como se nunca tivesse sido usado. A argolinha para puxar brilhando de limpa debaixo do título: Pessoas com quem falei de Jesus. Eu puxei o arquivo. Apenas 5 centímetros de comprimento. Eu podia conter os cartõezinhos em minha mão. E foi então que as lágrimas vieram. Eu comecei a chorar. Soluços tão profundos que machucavam meu estômago e me faziam tremer. Eu caí de joelhos e chorei. Eu chorei muito, chorei mais e mais. Chorei de vergonha, de pura vergonha. A infinita parede de arquivos, já embaçada pelas minhas lágrimas, olhava de volta para mim, imóvel, insensível. Eu pensei, ninguém pode entrar aqui. Eu tenho que trancar essa sala e destruir ou esconder a chave. Quando eu enxugava as lágrimas, eu ouvi. Eu disse, não. Ele não. Não aqui. Todo mundo menos Jesus. Eu o olhei sem poder fazer nada, enquanto ele aproximou-se das gavetas e começou a abri-las, uma por uma, lendo todos os seus conteúdos. Eu não podia ver a sua reação. Nos momentos em que tomava coragem suficiente para olhar em seu rosto, eu via uma tristeza tão grande, muito mais profunda do que a minha. E parece que ele ia exatamente nos piores títulos. E ele tinha que ler cartão por cartão. Finalmente, ele virou-se e ficou me olhando, desde o outro lado da sala onde eu estava. Ele me olhou com dó em seus olhos. Não havia nenhuma raiva. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Eu cobri minha face com as mãos. Ele andou até mim. Ele me abraçou, mas não disse nada. Ele poderia ter dito tantas coisas, mas ele não abriu a boca. Simplesmente chorou comigo. Depois levantou-se e dirigiu-se para a primeira fila de arquivos. Abriu a primeira gaveta numa altura que eu não alcançava. Tirou o primeiro cartão e assinou o seu próprio nome. E assim ele começou a fazer com todos os cartões. Quando eu percebi o que ele estava fazendo, eu gritei, não! E corri em sua direção. Tudo que eu podia dizer era, não, não, seu nome não deveria estar nesses cartões. Mas ali estava, escrito num vermelho tão rico, tão escuro, tão vívido. O nome de Jesus cobriu o meu. E estava escrito com seu próprio sangue. Ele olhou para mim, triste, e continuou a assinar.
Eu nunca vou entender como ele assinou todos os cartões tão depressa, mas quando me dei conta, ele já estava do meu lado outra vez. Colocou a mão no meu ombro e disse: está consumado. Eu me levantei e ele me levou para fora daquela sala. Não existia fechadura na porta. E ainda existem muitos cartões a serem escritos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E você que me ouve nessa manhã, se você se sente da mesma maneira, busque a Jesus Cristo ainda hoje. Fale dessa mensagem para quantas pessoas puder, para que o amor de Jesus possa tocar em suas vidas, enquanto ainda é tempo. Sabe o meu arquivo? Pessoas com quem falei de Jesus? Hoje já está um pouquinho maior.